Quem confia no homem, confia na religião. E quem confia na religião, confia nos ensinamentos de Moisés. E quem confia em Moisés, confia no diabo acusador. Sendo assim, quem confia no diabo está confiando na serpente, tornando-se maldito como ela. No livro de Jeremias, capítulo 17, do seu versículo 5 ao 8, diz assim: Assim diz o Pai, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração, o seu entendimento do Pai. Significa que este homem está depositando a sua confiança, o seu crer, a sua salvação em cima de um outro homem e não em cima dos ensinamentos do nosso mestre. Continuando, porque será como tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, no versículo 7, nos fala de um outro grupo de pessoa, os abençoados, bem-aventurados, benditos. Agora notem a diferença. Bendito o homem que confia no Pai e cuja confiança é o Pai. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Esses são aqueles que depositaram a sua confiança, o seu crer, a sua salvação, sua esperança no Filho do nosso Pai, o Emanuel Messias. É como uma árvore plantada junto às águas. Lembra que o mestre disse para a mulher samaritana: a água que eu lhe der, você nunca mais sentirá sede. Por isso que as suas raízes são estendidas para o ribeiro, rios de águas vivas jorrando de dentro do seu entendimento. E não se preocupa com o calor, com as aflições, com as preocupações, as perseguições, porque confia no Pai e não deixa de dar o fruto do Espírito, o fruto de amor ao Pai e ao próximo. Continua firme e forte, fazendo ide, perseverando até o fim. Para melhor compreensão, estes dois grupos de pessoas, malditos e benditos, se encaixam em algo que o mestre disse lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Ali o mestre diz que aqueles que ouvem a sua palavra, seus ensinamentos, e põem em prática, obedece, este homem é como um homem prudente, sábio, que edificou o seu entendimento, a sua casa, o seu eu, sobre a rocha, ele que é a pedra eleita, preciosa,
do Pai. Ele, a pedra escolhida, preciosa, fundamental para a edificação da igreja, que somos nós. Então, este homem, ele depositou toda a sua estrutura, toda a sua confiança, toda a sua base, todo o seu crer no Emanuel Messias. Então, podemos classificar este homem como um homem bendito, porque confiou no Pai, nas obras que o Filho veio revelar do Pai. Já aquele homem que ouve a sua palavra e não pratica, este homem é considerado um imprudente, inconsequente, um louco, porque este homem edifica, constrói toda a estrutura do seu eu, da sua casa, porque você é a casa, em cima da areia, em cima de outro homem. Falsos guias, pastores, falsos pais. E de onde surgiu esta referência da areia? Lembram que lá em Gênesis, o diabo Israel, se passando pelo Pai Criador, ofereceu terras, riquezas para Abraão e disse para ele que a descendência dele seria tão numerosa como os grãos de areia da praia, ou seja, a descendência de homens de Abraão seriam muitos, essas mesmas multidões que estão entrando na porta larga, dentro da Babilônia. Então, esse grupo que constrói a sua casa, toda a sua base, todo o seu ensinamento em cima da areia dos homens, se encaixa na classe de malditos. Quando vem a chuva, os ventos, as aflições, as perseguições, a casa, a pessoa que tem a sua base estruturada no Messias, não cai, porque está bem firmada nos ensinamentos daquele que é a rocha. Já aquele que está com a sua base em cima dos homens, este cai. Essa casa, essa pessoa cai, porque vive na base da mentira. E assim como a Babilônia vai cair, aqueles que fundamentaram o seu entendimento em cima dela também cairão. Serão derrubados por aquele que é a rocha. E grande será a sua queda. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 ao 8, diz: Por isso também nas Escrituras diz: Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, preciosa, eleita, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que creem, ela é preciosa, mas para os rebeldes, os perversos, os maus, a pedra que os edificadores de templo de pedra física, rejeitaram, reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Contra a verdade não há argumento, mas aqueles que vivem na mentira, esse ensinamento desaba, porque não tem estrutura. Essas pessoas que têm o seu fundamento
sobre a areia, maldito. Confia nos ensinamentos de Moisés, sendo que Moisés é o próprio acusador, o diabo, Satanás. O próprio Messias diz para esses religiosos que eles confiam em Moisés, depositam a esperança, o crer, a salvação em Moisés, esperam por ele, mas o próprio Moisés irá acusá-los. Esses homens vivem debaixo da lei de Moisés. E por eles viverem debaixo dessa lei, 613 leis de Moisés, eles se tornaram malditos. Em Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 ao 11, ali diz: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, a Torá de Moisés, para a fazê-la. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Pai, porque o justo viverá pelo crer. O justo vive pelo crer no Pai e no Messias. O injusto vive por aquilo que é uma doutrina humana criada por outro homem. Portanto, Moisés é o acusador. E acusador só há um, o diabo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 ao 10. E o diabo, o acusador, ele é a antiga serpente. E quem é a antiga serpente? Aquela que enganou Eva e fez ela comer do fruto que leva o homem a pecar, a desobedecer o nosso Pai. E por isso ela se tornou maldita, por ter enganado a humanidade. E continua enganando até os dias de hoje, dentro das religiões. Essas pessoas, naquele dia, quando a porta da benevolência do nosso Pai se fechar, essas baterão pedindo para entrar no reino dos céus. E o Mestre dirá para elas que não sabe de onde elas são e nem quem são, porque nunca os conheceu. Essas pessoas dirão para o Mestre: Senhor, Senhor, Jesus, Jesus. O antimessias, porque o verdadeiro nome do Filho do nosso Pai, quando esteve aqui na terra, foi Emanuel, profetizado por Isaías e confirmado em Mateus. Em teu nome não profetizamos, Jesus. Em teu nome, Jesus, não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E o Mestre dirá abertamente para eles: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Vocês que praticaram a iniquidade, a maldade. E todo aquele que pratica a maldade é maldito. Então haverá dois grupos de pessoas: ovelhas e bodes. As ovelhas
são aquelas pessoas que receberam como noivo o cordeiro. Já os bodes, eles se casaram com o bode, Azazel, a besta Jesus. O anjo caído, Azazel, que se passa pelo Messias, usando um falso nome, o nome de Jesus, e está arrastando multidões junto com ele para o lago de fogo. E então o mestre dirá para as ovelhas, aquelas pessoas que ele colocará à sua direita: vinde, venham benditos, benditos, benditos do meu Pai, e recebeis por herança o reino do Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estive estrangeiro, viajante, e vós me hospedaste, me deram abrigo. Eu estive nu e vocês me deram vestes, eu adoeci e vocês foram me visitar, eu estive preso e vocês foram me ver. Então essas pessoas, os justos, dirão: mestre, quando foi que te vimos e fizemos tudo isso com você? E ele dirá: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a um dos meus discípulos, a um dos meus humildes, dos meus irmãos, a mim o fizeste. Mas os bodes, esses desobedientes, malditos, o mestre colocará à sua esquerda e dirá para eles que eles não fizeram nada disso pelos pequeninos irmãos deles. Porque enquanto aqueles pequeninos tiveram fome do verdadeiro pão do céu, a verdadeira palavra de vida, tiveram sede de beber da água da vida, estiveram precisando de vestes novas, estiveram doentes, enfermos, precisando daquele que é a cura, estiveram presos dentro dos falsos abrigos, os apriscos religiosos, escravos do pecado. Esses homens não fizeram nada por eles. Pelo contrário, apresentaram o engano para elas, roubando, matando e destruindo.